Beleza, pessoal? Boa noite. Muito obrigado aí pela participação de todo mundo. A gente vai iniciar a live de hoje com uma apresentação do Dionísio Souza. Essa turma, curso de elaboração de projeto estrutural com TQS, a turma 12, ela é uma turma que está sendo feita pela Unihai, em parceria com a Unihai, e eu acredito que muitos de vocês não sabem exatamente o que que é essa iniciativa, o que que é essa proposta da Unihai. Então, nesses primeiros minutos, o Dionísio vai fazer uma apresentação voltada nesse sentido, ele vai explicar melhor o que que é essa proposta, e logo em seguida ele vai fazer uma apresentação relacionada ao fluxo BIM com a integração com o TQS, ele vai explicar melhor essa parte que eu estou falando. E na sequência, depois da apresentação do Dionísio, aí eu vou abrir para as dúvidas específicas ali do curso referentes ao módulo 1 que a gente passou durante essa semana. Entrando no assunto, então, de hoje, nós vamos falar sobre as boas práticas para exportação de modelos BIM para o TQS. Tá? Então, o que acontece? Esse fluxo de trabalho, normalmente existem 3 opções da gente realizar. Essa primeira opção é a opção do que eu chamo de processo completo, onde são exportados e importados todos os elementos constantes no modelo BIM do Revit, incluindo o lançamento das peças estruturais, referências planas 2D, as plantas dos níveis de desenvolvimento estrutural, e, de forma especial, os objetos parede. O que acontece aqui? Eu vou deixar para comentar os itens mais adiante. O segundo opção, né, seria exportar apenas as referências planas, apenas as plantas 2D da arquitetura dos níveis de desenvolvimento estrutural e, de forma especial, os objetos parede. E a terceira opção seria a exportação e importação do modelo BIM em IFC. Bom, vamos agora comentar um pouquinho sobre cada um desses aspectos, né? Sobre a opção 1, o que nós podemos entender como vantagens e desvantagens? Primeiro, para todas as opções, todos os processos evitam aquele antigo exaustivo trabalho de acertos, limpeza e distribuição das plantas CAD 2D de arquitetura pelos níveis de desenvolvimento estrutural. Só aqui já é um mundo de trabalho a menos, né? A gente costuma receber aquelas plantas em AutoCAD, onde tem 4, 5, 6 pavimentos diferentes, todos no Model Space do AutoCAD. A gente tem que separar aquelas plantas, achar um ponto comum a todas elas, jogar cada uma em uma planta para jogar lá para o TQS, cada um dos níveis. Só isso aqui já é um inferno em vida, né? Então, qualquer um das três opções de fluxo de trabalho, esse processo não existe. Quer dizer, é totalmente automatizado. Bom, outro ponto importante é a gente ter em mente, principalmente por esse projeto ter 13.800 metros quadrados, é que em projetos maiores, o modelo BIM gera uma grande quantidade de arquivos de referência 2D, né? E também gera modelos externos para serem visualizados lá, que o TQS, a partir da versão 21, se eu não me engano, passou a ter um modelador estrutural em 3D, né? Não sei se foi na 21 ou na 22. Mas isso quer dizer também que requer mais máquina, né? Então, quando você começa a querer visualizar muito e fora de tempo o que você precisa ou não visualizar, em termos de 3D, você começa a pesar e precisar de máquinas mais potentes, né? Bom, esse processo, ele aproveita todos os recursos, essa opção, né, aproveita todos os recursos do plugin da TQS, existe um plugin, onde as peças estruturais, lajes, vigas e pilares são reconhecidas como nativas. Então, eu estou imaginando aqui, eu uso esse método, é o método que eu chamo de método mais completo, porque eu já acostumei a fazer o lançamento estrutural no próprio Revit. Eu faço o lançamento estrutural, como eu já trabalho com equipes BIM já há algum tempo, já há bastante tempo, inclusive, o que acontece? Eu lanço a estrutura já no programa de origem da arquitetura, eu não lanço mais no TQS. Então, eu levo para o TQS a estrutura já lançada. É uma forma de agir, não é a melhor, não sei se é a melhor, mas é a minha. Vamos agora para a segunda opção, né? A segunda opção é a exportação apenas das referências, ou seja, a gente exporta apenas as plantas, os níveis de referência da arquitetura. Nesse processo, nessa opção, esse processo é o processo preferido
por engenheiros estruturais acostumados a conceber a estrutura e fazer o lançamento das peças estruturais no modelador estrutural da TQS. Então, quem prefere fazer o lançamento, quem não está muito acostumado com os programas BIM ainda, com os modeladores estruturais BIM, como Revit ou ArchiCAD, ou seja lá outro qual for, é melhor realmente mais rápido, já está mais acostumado a fazer o lançamento estrutural no próprio TQS, não tem nenhum problema, é melhor usar essa opção 2. Tá? Isso gera a mesma quantidade de arquivos de referência 2D do processo anterior, aí gera também um modelo 3D para ser visualizado no ambiente do TQS, que em projetos para a versão plena do TQS pode passar de 1 GB. Por exemplo, esse aqui passou de 1 GB. Tá? Ainda é um processo exclusivo para o Revit, pois necessita da exportação através do plugin, que é gratuito, instalado no Revit. As boas práticas recomendam eliminar do modelo plantas lá do Revit que não dizem respeito, não interessam ao lançamento estrutural. Eu vou explicitar isso mais adiante. Bom, o terceiro foi até uma grata surpresa para mim, porque quando eu vi que ficou muito pesado, eu estava imaginando o curso. Quando eu vi que ficou muito pesado esses 2 primeiros processos para esse projeto, porque ele é pior do que um projeto com pavimento tipo, com muitos pavimentos tipos, né? Um prédio alto, porque ele tem 13.800 metros quadrados em área de plana, né? em poucos pavimentos. Então, ele requereu muitos recursos da máquina. Aí eu tentei fazer a exportação e importação do modelo BIM em IFC. E aí o que aconteceu? Se a gente tiver um modelo IFC gerado apenas com as informações geométricas pertinentes que interessam à engenharia estrutural, a gente pode gerar arquivos filtrados corretamente antes da exportação pelo programa de origem, que pode ser qualquer programa que gere modelo BIM e IFC. Serão bem menores e mais fáceis de manipular pelos programas especialistas. Eu vou mostrar isso para vocês. Então, foi uma boa surpresa. As plantas de referência 2D não precisam constar do arquivo IFC exportado, pois serão construídas por cortes no modelo BIM, gerados e posicionados corretamente pelo processo já no TQS, o que é um sistema simplesmente espetacular. Quer dizer, o próprio TQS gera as plantas que a gente precisa como referência, o que conduz, evidentemente, a arquivos e modelos mais leves para manipulação pelo modelador estrutural do TQS. Os objetos IFC paredes são também reconhecidos pelo processo do TQS como cargas lineares. Peças estruturais não são reconhecidas, então, no IFC, se pretende exportar o modelo BIM IFC, não adianta querer lançar a estrutura no programa de origem da arquitetura, porque não vai funcionar. Quer dizer, o TQS não vai reconhecer, quer dizer, funcionar vai. Eu vou ter como referência, mas ele não vai reconhecer como peça estrutural nativa. Tá? Bom, mas aí como é que funciona isso? Para quem ainda não conhece, se você entrar lá no site da TQS, na primeira página você tem uma abazinha de downloads e tem escrito plugins. E aí você consegue baixar gratuitamente os plugins desde o Revit 2014 até o Revit 2022. Tá? Bom, a partir do momento que você é um programa executável, você vai executar esse programa e ele vai se instalar no Revit que você escolheu, né? Na versão que você estiver utilizando. E aí ele vai criar uma aba no Revit, tá? Da TQS, essa aba é da TQS, e vai gerar, quando você clicar, deixa eu dar um zoom aqui, quando você clicar aqui em exportar RTQ, RTQ é o seguinte, Revit TQS, na direção do Revit para o TQS. E o TQR é na direção contrária, importar do TQS para o Revit. Tá? Então, quando eu quiser exportar, eu vou clicar nesse botão aqui, e aí vai vir uma caixa de diálogo com essas opções, que é exportar ou não elementos estruturais, é exatamente o primeiro processo que eu mostrei para vocês. Como eu faço o lançamento no Revit, eu ligo essa caixinha, né? Eu exporto elementos estruturais, porque eles são reconhecidos como nativo no TQS, vou mostrar para vocês. Exportar as referências externas são exportar as plantas 2D ou não.
você pode fazer isso ou não. Quando você já conhece bem o projeto, você não exportando a referência externa, os arquivos ficam mais leves lá no TQS, e o TQS gera através de corte, como faz no IFC. Ele gera através dos cortes, ele gera a planificação que você precisa para a referência do próprio modelo BIM. Exportar ou não as paredes é diferente de exportar a referência externa. O que é exportar a parede? Exportar a parede significa que o TQS vai entender lá as paredes como os painéis, né? De uma forma geral, se tiver a especificação de cada uma das paredes feitas no modelo BIM, ele vai pegar a diferenciação entre as paredes e você vai poder estabelecer as cargas lineares para cada tipo de parede de forma absolutamente automática, você só fazendo uma entrada de dados em relação à carga de cada uma de tipologia de parede. Então, esse exportar parede é isso. Exportar tubos é se você tiver já instalações hidráulicas, por exemplo, esgoto, águas pluviais, já no modelo BIM, eu posso exportar essa tubulação de maneira que as furações em vigas e lajes já sejam feitas de forma automática lá no TQS e possa ser checada, né? Eu não costumo usar muito isso aqui, não. Eu gosto de fazer isso mais pelo processo manual para analisar melhor. Mas existe essa possibilidade. Aqui embaixo você tem substituir caracteres inválidos. Normalmente é para substituir caracteres da língua portuguesa que não são aceitos em alguns tipos de sistema. Tá? Bom, o que o TQS faz para vocês entenderem o processo? Porque é muito ruim sempre a gente fazer alguma coisa que a gente não está entendendo o que está acontecendo por trás, e aí a gente vai logo dar trabalho ao César do suporte. Então, o que vai acontecer? Quando você faz essa exportação para o TQS, do Revit para o TQS entende, recebe as plantas DXF do plano de desenvolvimento estrutural. Então, por exemplo, nesse caso que eu lancei a estrutura, eu tinha lá no Revit plantas de piso, que são plantas de arquitetura, e tinha plantas de teto, né, que a estrutura corta e olha para cima, e a arquitetura corta e olha para baixo. Então, eu tenho as plantas de piso e as plantas do nível de estrutura, porque eu lancei a estrutura lá no Revit. Tá? Bom, o que acontece? O que o TQS faz? Ele pega essas plantas e posiciona sozinho, de forma automática, já em cada um dos níveis. Ele cria os níveis na hora da importação, vocês vão ver funcionando aqui logo em seguida, mas ele cria os níveis na hora da importação e posiciona as plantas, tanto a planta estrutural, a de teto, como a planta de piso, em cada um dos níveis de forma correta. Então, você vai ter a base, como você sempre tem, da forma convencional, lá no TQS também. Tá? Bom, como eu falei para vocês, esse posicionamento é automático, e a grata surpresa vem aqui, ó, é que quando você exporta aqui embaixo, antes de você olhar aqui o IFC, vamos dar uma olhadinha aqui no que acontece aqui. Ó. O TQS importou os DXFs gerados pelas plantas de piso da arquitetura. Muito bem, então aqui. Ele pegou esses DXF e transformou no DWG TQS, nesse método daqui com estrutura ou sem a estrutura, mas pelo plugin. Então, é esse o serviço que ele faz. Só que, repare, quando ele pega o arquivo 3D que ele utiliza, ele está aqui, num dos processos, ele está com 1 GB, 1,1 GB, e aqui 1 GB, quase cravado. Está vendo? Olha o que acontece com o IFC. Com o IFC, ele não gera os DXF, ele gera já automaticamente o DWG do TQS, o DWG TQS, que ele retira do modelo BIM. E olha que interessante, o arquivo 3D que ele gera, ele é muito menor do que o arquivo gerado pelo plugin. Tá? Então, foi essa solução que eu consegui para que... Eu não sabia se a gente ia conseguir a versão plena estudantil, mas a gente acabou que conseguiu. O Guilherme da TQS disponibilizou para a gente, aí, o Rodrigo já deve ter falado ou vai falar com vocês sobre isso. Então, a versão que está disponível para vocês é a versão plena estudantil do TQS. Ele fez aí, graças à influência do Rodrigo, já com
os excelentes cursos dele, a gente conseguiu isso lá na TQS. Então, nós vamos ter isso aí, mas, de qualquer forma, o IFC está sendo uma boa opção para a gente resolver projetos maiores, né? Bom, a grande dificuldade sempre vai ser a visualização nas máquinas, vai ser a visualização dessa parte que vem lá do modelo BIM. Tá? Lógico que o TQS vai lidar bem com o que ele criar, mas ele vai ter uma certa dificuldade de mostrar para vocês o que veio de outros programas. Então, aí a dificuldade é da máquina e não do TQS, né? Então, se você, novamente, eu vou dar um zoom aqui, esse para um dos sistemas, ó, ele gerou esse arquivo aqui, que não há necessidade da gente ficar olhando sempre para ele, mas é o arquivo externo que veio já com 1 GB, tá vendo? E quando está aqui, eu posso visualizar ele, eu vou explicar para vocês porque que eu só estou vendo um pilar aqui daqui a pouquinho. E aqui embaixo é pelo processo do IFC, o IFC filtrado, que eu vou mostrar para vocês como fazer lá desde o Revit. Tá? Ele gera um arquivo muito menor. Eu não estou vendo aqui porque está em cima do meu negócio aqui, mas é um arquivo bem menor, acho que não chega a 5 MB, passa um pouquinho de 5 MB. E assim mesmo você consegue ver, quer dizer, por quê? Porque eu exportei em FC, você vê que aqui não tem porta, não tem corrimão, não tem nada, só tem o que me interessa, o que é? Que são as alvenarias e os furos, né? Das alvenarias. Então é o que me interessa, tá? Então, a gente sabendo filtrar o IFC, acaba o IFC sendo uma boa opção. E tem um detalhe, você fazendo IFC, você não precisa do plugin. Você não utiliza o plugin da TQS. O TQS sozinho resolve. Bom, eu vou mostrar para vocês agora, rapidamente, em 3 vídeos relativamente rápidos, porque vale a pena vocês assistirem, como é o processo para vocês entenderem, tá? Então, aqui, a primeira exportando aquele modelo completo, né? Então, eu vou lá, cliquei lá escolhi as opções, e aqui eu quero exportar os elementos estruturais, porque foram lançados no Revit. Vou exportar as referências externas e vou exportar as paredes como carga. Não tenho tubo, aqui embaixo eu vou botar um sinal menos para ele trocar caracteres inválidos da língua portuguesa por um sinal de menos, né? E vou exportar. Vai abrir uma janela de diálogo do Windows, e aqui eu vou escolher um nome, eu estou escolhendo um Mihai 3 com estrutura, e aí esse processamento na minha máquina, que é uma máquina boa, apenas com uma placa gráfica ruim, mas a máquina é boa, e está com 32 MB de RAM, o processamento durou 5 minutos e 18 segundos, tá? Para ele gerar esse arquivo, que é o arquivo Revit, é o arquivo RTQ, né? Que é o Revit TQS, né? E ele gera esse arquivo de transferência e gera os DXF também, né? E gera o maldito arquivo 3D de 1 GB de tamanho, né? Bom, ele gera todos os níveis, um para cada nível, gera o arquivo de 3D e o tal do RTQ, que é o que o TQS importa. Então, já lá no TQS eu tenho uma aba que se chama Interface BIM. Eu clico nessa aba e tem um ícone específico do Revit, e aí eu vou importar e sincronizar o modelo do Revit. Falei com a Adriana que essas setas aqui deveriam estar ao contrário, isso aqui me incomoda profundamente. Se é alguma coisa... deveria ser importar, deveria entrar, e exportar deveria sair, né? Bom, toque. Ele dá algumas mensagens ali dizendo que é uma versão beta, que não sei mais o que, então eu escolho o arquivo RTQ, e aí eu abro esse arquivo, e o TQS faz a mágica, né? Ele vai dar uma mensagem lá dizendo que o edifício não existe, vai trazer uma comparação de níveis com o que tem lá no modelo BIM e o que ele vai criar no TQS, geralmente bate uma coisa com a outra. Em alguns casos excepcionais, você vai ter que tomar algumas decisões. Isso aqui foi colocado a meu pedido, porque às vezes a arquitetura cria alguns níveis que não são níveis de desenvolvimento estrutural, eles são níveis para resolver problema lá de modelagem BIM na arquitetura. Então, se ele não for um nível de desenvolvimento estrutural, você tem a opção de desselecionar esse nível para ele não criar esse nível lá no TQS. Já foi uma solicitação minha lá para o Adriano e para o Abra, e eles fizeram quase que imediatamente. Bom, aí ele gera esse processamento durou 3 minutos e 30 segundos, ele gera toda
aqueles arquivos que eu mostrei para você. E aí, como foi lançada a estrutura lá, eu recomendo que nessa primeira tela que aparecer, você não faça nada, não dê bola para os avisos que o TQS der, e você simplesmente saia da tela gravando. E depois a gente começa a ver o que está acontecendo, porque para não interromper o processo. Tá? Então, eu simplesmente olho para essa tela, quando ela termina aqui, vai dizer que existem erros, claro que existe, porque a gente ainda não manipulou. E aí ele gerou já, não só, você vê que no modelador estrutural ele está mostrando a estrutura, porque ela está lançada, ela foi importada, e está mostrando também a planta de referência, tá vendo? Ele gerou todos os DWGs, o RTQ está ali, que foi o que ele importou, e o maldito arquivo de 1 GB de tamanho. Tá? Bom, aí eu posso analisar cada nível individualmente, e aí eu vou ter os recursos de visualização todos do TQS, onde eu posso visualizar em 2D, em 3D, a arquitetura com e sem. Aqui você vai ver, ó, eu tenho visualizar, tem uma aba nova no TQS chamada BIM, né? Então você tem a visualização de referência 3D na planta, abaixo, acima ou ambos. Então você dá para você ver a arquitetura superior, a arquitetura inferior ou juntas duas, né? Então dá para você fazer o que você quiser, como você achar confortável a visualização para você tomar decisões em relação as cargas em relação ao próprio concepção estrutural, né? Então, aqui eu estou vendo a arquitetura de cima do pavimento da cobertura, com as cargas, com as plantas de alvenaria ali em cima, e agora eu estou vendo embaixo, estou vendo as duas, na verdade, ambas. Né? E está ali, se você quiser também, você pode manipular essa visualização, né? Ver só o que você quiser. E pode também eu estou saindo aqui fazendo aquilo que eu falei, né? Saindo sem dar muita atenção às mensagens de erro por enquanto. Então, vou puxar um outro nível aqui. Acho que aqui embaixo... sim. Nesse modelo, eu estou puxando o nível aqui, é o nível do térreo, né? O nível do piso. Nesse modelo, a gente não considerou nada no térreo, a gente imaginou que aqui fosse um terreno bom, e que a gente tivesse apenas o cintamento entre os pilares e entre as fundações, que a gente não definiu ainda também. E aí tem toda uma discussão que normalmente o Rodrigo faz, o Godard ajuda bastante também em relação a isso, que ele tem umas teorias bem interessantes em relação a esses pisos que são colocados sobre piso e entre cintamentos. Aqui no Rio a gente chama isso aqui de cintas, e não de viga baldrame. São vigas ao nível do piso, né? Não são vigas de fundação, porque elas vão descarregar nos pilares, nos arranques dos pilares que levam às fundações. Então a gente não chama isso aqui no Rio, não é comum aqui no Rio a gente chamar isso de viga baldrame, e sim de viga normal, a gente costuma chamar de cinta mesmo. Bom, então aqui só tem nesse pavimento, só está considerado, a gente imaginou que aqui seriam divisórias leves e não haveria necessidade de você fazer nenhum apoio para a alvenaria, que não teria alvenaria aqui embaixo, seria salas de reuniões e tal no primeiro nível. Lá no curso de parede de concreto de alvenaria estrutural, a gente está pensando em fazer mais um pavimento tipo aqui embaixo, ou não, né, para a gente fugir do pavimento de transição, ou não, a gente vai encarar o pavimento de transição nos cursos lá de alvenaria e de alvenaria estrutural e parede de concreto. Isso aí a gente vai ver lá com os professores. Bom, novamente aqui você pode escolher também a visualização 2D. Quem já tiver acostumado com TQS só com a visualização 2D, você não perde essa visualização. Você tem ali como fazer a alternância entre a visualização 2D e 3D e ficar como você já estaria acostumado, se já tiver algum costume com TQS 2D, você pode ficar com os recursos lá trabalhando em 2D também, nada impede que você faça isso. Tá? Bom, como veio a estrutura lá do Revit, eu posso renumerar a estrutura aqui. Uma coisa bom vocês saberem que a estrutura vem lá do Revit com a numeração, como é que eu vou chamar isso? Desencacetada. Vem a numeração toda desencacetada. Então, você tem que fazer a renumeração por aqui. Por quê? Porque, ao fazer o lançamento lá no Revit, ele vai considerando
o ID de cada uma das peças no modelo BIM. Então, aqui o TQS vai pegar isso e vai tentar numerar como pela ordem que você colocou lá no modelo BIM. Então, evidentemente que isso não vai dar certo, você vai ter que renumerar as peças estruturais aqui. Se procede lá. Então, você pode renumerar tudo aqui de uma vez, né? Aqui eu estou renumerando vigas. Estou chamando aqui de cintas, como eu falei aqui no Rio, a gente chama de cinta. Então, já renumerou as cintas todas do projeto ali. Depois vocês vão discutir essa coisa que se vocês querem quebrar essa continuidade aqui ou não. Tá? Já lá em cima, no último pavimento aqui, você tem esse recurso também, ó, você vai acontecer coisas desse tipo, você não pode chegar, não é clicar um botão e a coisa está resolvida, eu já fiz tudo bonitinho lá no Revit, vai vir legalzinho para cá. Não, não vai vir legalzinho, não. Ele consegue estabelecer coisas bem reais, por exemplo, ele descobre, normalmente, nos casos mais simples, ele descobre qual é a viga que apoia, qual é que é apoiada. Então, normalmente, assim, quando o projeto é simétrico, todo bonitinho, assim, retangular, bonitinho, ele não precisa usar o comando de definir os cruzamentos. Mas, normalmente, vai ter alguma coisa errada. Então, você tem que checar tudo, é claro, né? Coisas desse tipo aqui vão acontecer, que ele lançar a viga de forma trocada, porque ela foi lançada trocada lá no modelo BIM, não tem saída. Inclusive, esse comando, que é um comando novo, relativamente novo no TQS, fui eu que pedi lá ao Aliô para colocar. A minha palavra mágica foi o Eberi, que faz isso desde que nasceu. Aí eles botaram, que é inverter a ordem da viga, né? Do lançamento da viga. E aí eles fizeram e colocaram também Isso é bem importante para o modelo BIM. Bom, aí você tem as visualizações também. Bom, e agora vamos fazer a mágica da importação das alvenarias como carga lineares. Tem uma aba lá no TQS chamada instalações, né? Não me pergunte por que as instalações, geralmente é porque foi colocado aqui nessa aba todos os recursos, tanto para tubulação quanto para alvenaria, mas não custava nada ter alvenaria e instalações aqui, mas não tem. Então, é instalações e aqui importar, né? E aí vai acontecer a mágica. Quando você fizer isso, você vai dizer para ele qual é o arquivo RTQ, é o mesmo que você importou, e aí ele vai trazer essa janela de diálogo aqui. Ó. Essa janela de diálogo, aqui vão aparecer somente as tipologias das paredes que você fez lá que tem lá no modelo BIM. E você, aqui, o que eu quero dizer aqui, que é uma parede de 14 em osso de bloco de concreto, e aqui uma parede de 14 em osso de alvenaria comum, de vedação de barro. Tá? E aí você vai estabelecer a carga de parede, o Rodrigo vai mostrar isso aí para vocês, ou já mostrou, só para a gente ter aqui um número, eu fiz uma continha rápida aqui, multipliquei o 0,14 por 2,1 tonelada por metro cúbico, deu 294 toneladas de força por metro quadrado para o bloco de concreto e 182 para a alvenaria estrutural. Então, ele já gerou simplesmente todas as cargas de alvenaria. Isso aqui é um dia de trabalho, né? É um dia de trabalho a menos. Nesse projeto seria um dia de trabalho tranquilamente. Então, vocês podem ver aqui, por exemplo, na área onde tem bloco de concreto, que é em torno ali da área técnica e de elevadores, ele já estabeleceu como é que ele fez essa conta aqui, né? Ele pegou aquele valor lá, aqui é parede de 14 em bloco de concreto, né? Então, como é que ele fez essa conta? Ele pegou o pé aqui no Rio chama-se pé direito de piso a piso, pegou o 3,12, tirou o 12 da laje e multiplicou pelo 294 quilos por metro quadrado, e aí ele tem esse valor aqui por metro linear, né? Metro linear é horrível, mas é 0,88. Tá? Então, aqui ele fez a mesma coisa, só que essa viga aqui é uma viga que tem 50 de altura, lá é só a laje, né? Estava indo na laje, então aqui deu 0,77, que é o valor que está ali. Isso para o bloco de concreto. Aqui nessa área de cá é alvenaria comum, né? Alvenaria de barra comum. Então a conta aqui já é outra, né? O 3,12 menos o 50, que dá 2,62, por 0,182 dá 0,48, que é o que eu tenho ali.
Se você fizer na parede interna, você vai ter, que é a parede que vai até a laje, né? Você vai ter os 3,12, né? Vai ter o 3,12 menos 12 da laje dá 3, multiplicado por 0,182 dá 55, que é o que está aqui. Tá? Então, você vê que ele fez, você só colocou duas informações lá e ele fez tudo automático. Bom, é lógico que se você, quanto menos informação você se preocupar em fazer lá no modelo BIM, são mais informações que vocês vão ter que colocar aqui no modelo já no TQS. Então, aqui eu posso editar as cargas lineares, é claro que ele considerou corretas as alturas, mas ele passou por cima, não deu bola para as aberturas de portas e janelas. E também não colocou as cargas de norma em relação aos balanços, em relação ao corrimão aqui. Então, isso tudo tem que ser editado, tá? Ou você prepara as coisas, está escrito errado ali de Neres. Agora que eu vi. Mas então você tem que editar isso daí, tá? Eu posso usar os filtros do TQS para que ele pegue somente as cargas lineares, e aí eu posso ajeitar essa carga para o local que eu quiser, né? Assim, abrindo o vão da porta, e depois colocando nesse vão a carga mais precisa. O Rodrigo ensina isso muito bem ensinadinho na aula 37, 38, né, Rodrigo? Vocês ainda vão saber essa história da aula 37 e 38. Então, tem aí, você vai ter que ter essas edições aí para que as cargas fiquem certinhas, né? Na visualização 3D, a minha placa não tá, de gráfica não é boa, então as cores não estão aparecendo corretas aí porque a placa é ruim. Mas se você tiver um computador com uma placa boa, vão aparecer em terceira dimensão também as cores. Eu tirei porque não está aparecendo na minha. Eu tirei a visualização, você tira aqui em paredes importadas, né? E aqui eu posso também fazer uma edição aqui para aumentar a representação gráfica das cargas. Então, eu tenho lá, eu posso fazer aparecer com as setinhas aí, né? Como a gente está acostumado a ver. E aqui você vê que já retirou a carga de cima do local da porta e teria que completar aqui com a carga em relação à esquadria e ao vidro, né? Que, de repente, se for uma esquadria muito pesada, com vidro duplo, sonoro, etc., e térmico, é capaz de nem fazer muita diferença. Mas isso aí é problema do Rodrigo. Bom, então eu vou dando andamento a essas edições, não vem tudo prontinho lá, do Revit não, né? A gente vai ter que fazer essas edições aí, mas se poupou um tempo enorme, né? Aqui em cima também eu posso visualizar as cargas, né? E aí já estão, repare que as paredes já não estão ocupando o local dos pilares, né? Então já foi preparado, mas isso se vier uma arquitetura bem feita lá do Revit, né? Normalmente eu tive a sorte de de dar aula em faculdade de arquitetura, então muito de estrutura na faculdade de arquitetura. Então muitos arquitetos com que eu trabalho hoje foram arquitetos formados por mim na faculdade de arquitetura. Então, eles já sabem como eu gosto das plantas e eles mandam para mim somente a arquitetura em osso, já acertada lá no Revit, então não tem grande trabalho, não. Mas isso normalmente não vem assim bonitinho, não, né? Bom, para acertar essas cargas de viga e laje também não vem. As cargas de viga e de laje, sem ser essas lineares, elas vêm erradas, elas não é errada, ela vem indefinida. Você vai ver aqui que está escrito aqui embaixo, eu vou mostrar na próxima, que já passou, mas como indefinida. Então, você tem que estabelecer qual é a carga aqui de laje, né? Então, eu botei aqui uma carga acidental, passei por cima da carga de revestimento, pensei que tivesse saído, não saiu, então tem que editar isso aí. Tá? Então, tenho ali e já coloquei em todas as lajes. Nas vigas, nosso amigo Godard tem um processo interessante, porque, veja bem, eu não precisaria colocar a carga nas vigas, porque as cargas lineares já estão vindo das paredes de alvenaria que foram importadas no modelo BIM, e já vão receber as cargas, o peso próprio já é considerado pelo sistema, e as reações da laje vão ser quando você rodar o sistema. Então, na verdade, você não precisa botar carga nenhuma distribuída
nos vãos das vigas. Ele vem lá do Revit com essa carga maluca aqui de 5 toneladas por metro, tonelada força por metro, e diz aqui indefinida. Então, você tem que mudar isso. Então, você pode usar os recursos de edição de lote. O processo que o Godard usa é botar 0,01 aqui para o TQS não ficar enchendo o saco, com um monte de aviso em um monte de lugar. É um bom método. Então, aí você faz essa edição em lote em relação a essas cargas. Logo depois que você fizer todas as edições, você vai fazer, que você já vai estar acostumado a fazer nos projetos aí que você vai fazer com o Rodrigo, de fazer a verificação do processamento desse nível dessa planta, né? Então, ao você clicar ali, a meta é você clicar aqui em erros e não ter erros, né? E se você clicar em avisos, ver avisos só desse tipo aqui. Aqui um aviso que veio, de que a largura 19 é menor do que 20, definida no item 15.10 da NBR 618, que diz respeito à estabilidade lateral. Isso aí o Rodrigo vai discutir com vocês e a galera vai discutir isso aí com vocês. Tá? Bom, então a planta passou sem erro e eu já posso gravar isso aí sem problema, já aceitando como por um primeiro processamento como um interessante. Uma observação sobre a parte gráfica, como aqui já veio lá do Revit, nesse primeiro, já com a estrutura lançada, o modelador do TQS está mostrando aqui, quando você para em espacial, ou quando você liga, deixa o cursor na primeira linha aqui da árvore do edifício, ele vai mostrar uma visualização 3D do que você está fazendo. Como você, nesse primeiro método, nessa primeira opção, veio lá o modelo do TQE, do Revit, ele está mostrando a estrutura aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui algum... Só que, repara, é interessante, como essa obra é muito grande, vocês não utilizarem os recursos de textura e etc. que tem lá no TQS. Tá? Então, eu recomendo que você, primeiro, não use essa opção de referências externas 3D, quando quiserem visualizar em 3D, deixe isso aqui desmarcado, tá? E quando para gerar esse 3D. E também utilizar esses recursos aqui de desativar o terreno e mostrar apenas cores aqui para não ter essa coisa de textura e etc. E tal. Inclusive, eu nem gosto muito disso, eu acho que fica mais legal assim com a representação só em cores. Mas isso sacrifica bem menos as máquinas. Né? Você vê que, se você quiser visualizar o que veio lá de uma forma geral, né, global, o que veio lá do modelo BIM, você pode utilizar aqui em cima ele bota uma extensão chamada EST, né, e é 3D, e aí você consegue visualizar ele aqui. Se a sua máquina não tiver pelo menos essa memória de 32 MB, você vai sofrer bastante para visualizar isso aqui. Eu não recomendo que isso seja feito a toda hora, não. Tá? Até porque você pode visualizar isso quando for necessário de forma independente por pavimento, lá por dentro, de uma forma bem mais eficiente. Né? Então, essa visualização aqui é legal, mas não faz a máquina sofrer. Bom, nesse ponto, então, nessa primeira opção, eu gravei um arquivo .tqs, que é o arquivo compactado, que depois eu vou disponibilizar para vocês. Eu espero que a versão acadêmica leia. Se não ler, eu dou um jeito lá na TQS. Eu consigo pedir lá ao pessoal que transforme. Acho que sim, né? Vou tentar que transforme na versão acadêmica. Eu tenho a impressão que gerado pela minha, que é a versão plena, mesmo vocês tendo a plena acadêmica, não vai ler. Mas não tem problema, isso a gente resolve de outro jeito. Tá? Então tem aí o arquivo TQS e vai, em algum momento aí que o Rodrigo vai conversar com vocês, vai acontecer de estar liberado para vocês. Bom, a segunda opção seria exportar um modelo BIM sem o lançamento das peças estruturais. Como é que isso acontece? O vídeo agora vai ser mais rápido, né? Mas o que eu faço? Eu simplesmente não clico na primeira caixinha, eu vou exportar somente as referências externas e as paredes, vou fazer a mesma coisa aqui, e vou exportar e vou criar um outro nome aqui, vou botar sem a estrutura. Né? Tá?
Então, como é que eu trabalho isso lá quando eu receber? Esse processamento levou 4 minutos e 30 segundos, um pouquinho menos que o outro. Lá no TQS eu vou fazer a mesma coisa, eu vou entrar na aba de interfaces BIM, no Revit, importar, vai dar aquele aviso, vou mandar ler o sem a estrutura, que foi o que eu acabei de gerar. Ele vai gerar o edifício da mesma forma que gerou antes, tá? Só que agora, na hora que o processamento levou 3 minutos e 32, agora o que vai acontecer é uma coisa que você vai notar aqui logo de cara, é que não aparece nada aqui. Lógico que não aparece nada, que aqui é o modelador estrutural, isso é a planta de referência que já virou um DWG do TQS, que é a planta de arquitetura, mas você não tem nada lançado. Então, se você não tem nada lançado, não aparece nada no modelador estrutural. Então, essa é uma diferença para vocês não se assustarem logo de cara. Então, isso que acontece, não aparece nada ali. A minha recomendação é que vocês usem um artifício logo de... A primeira coisa a fazer, vou mostrar aqui o teto lá de cima, como fiz nas outras, né? Você vê que a referência externa está toda aí, mas você não tem estrutura nenhuma. Isso tudo que você está vendo aí de pilares e vigas é porque o lançamento foi feito lá no modelo no Revit, então ele está trazendo para cá a referência para você. Mas não tem estrutura nenhuma lançada aqui. Não foi reconhecida nenhuma estrutura porque não foi enviado. Tá? Então, essa é o que é necessário apenas para você fazer o lançamento estrutural todo aqui no TQS, que é o que muitos engenheiros estruturais fazem, né? A grande maioria, inclusive, que trabalha com BIM, traz o modelo de lá e faz o lançamento estrutural aqui. Eu já não trabalho mais assim. Tá? Então, aqui você tem... o meu conselho é que vocês lancem logo de cara, mesmo sem você ainda... não vou começar isso agora, mas lança logo de cara um primeiro pilar, tá? Logo de cara, pega uma referência e lança o pilar. Em qualquer nível que você lançar, vocês já devem saber disso, o TQS não lança, até que você editar, ele vai lançar o pilar de cabo a rabo, né? Do primeiro ao último nível. Deixa lá ele de cabo a rabo, não tem problema, depois você ajusta isso. Então, você lança logo o primeiro pilar, você vê que eu estou com a referência externa, mas o pilar do TQS já está lá, né? Já está lançado lá. Isso facilita porque, ao invés do TQS, quando você abrir ele lá no edifício, ao invés dele procurar a referência externa, ele vai procurar o lançamento estrutural e vai ficar mais leve. Quanto à parte de estabelecer as cargas de alvenaria, vai funcionar do mesmo jeito, que é o grande trabalho que você tem, o reconhecimento da carga de alvenaria. Isso é a mesma coisa, só que você vai ler desse outro arquivo RTQ, Revit TQS, que foi feito, né? O processo é exatamente o mesmo, você vai colocar aqui as cargas diferentes para tipologia de parede diferente, ele vai reconhecer cada tipologia diferente, se foi feita para isso lá no Revit. Então, você vê que deu um clique e veio tudo do mesmo jeito para cá. Então, você tem todo aquele trabalho braçal, foi evitado também. Todo o lançamento está aí. Uma coisa interessante você notar que, pô, como é que ele conseguiu, quem já conhece o TQS, vai ter assim, uma dúvida assim, pô, se ele não tem a estrutura lançada aí, como é que ele conseguiu lançar a carga? Se você quiser lançar uma carga, por exemplo, eu estou fazendo aqui, vou lançar uma carga linear de 0,48 e tentar lançar ela aqui dentro do pavimento. Ó. Vou lançar ela aqui. Ele vai dar um erro, né? Ele vai dizer para você aqui, ó, não encontrado elemento estrutural sobre a carga e não vai deixar você lançar. Falei, como é que as cargas de alvenaria estão lançadas, então? Se eu não tenho estrutura ainda. Está lançado porque foi exatamente o pessoal do desenvolvimento lá de programação que resolveu isso. Quer dizer, o que vier importado, ele lança, você vê que aqui em volta da carga tem um verdinho aqui, tá vendo? Ele lançou uma espécie de estrutura fantasma, né, vamos dizer assim, para que a carga pudesse ser lançada. Então, as cargas que vieram lá do modelo BIM, elas já podem ser lançadas antes mesmo de você fazer o lançamento estrutural. Tá? Aqui, a edição de cargas funciona exatamente do mesmo jeito, então você pode criar o filtro e posicionar, deixar o vão aberto, tudo exatamente como foi feito nos outros dois, no primeiro processo que a gente viu, né? Exatamente a mesma coisa.
Eu não aconselho a fazer nessa opção 2 de fluxo de trabalho, eu não aconselho fazer isso agora, porque, por exemplo, você vai fazer só metade do trabalho, né? Você não vai poder lançar, se você quiser lançar uma carga ali para a porta com esquadria, você não vai conseguir lançar porque você não tem ainda a estrutura lançada ali. Então, não é bom fazer essa edição de carga nesse momento aí, não. Eu só fiz para mostrar para vocês aqui que é o mesmo sistema. A visualização também tem os mesmos recursos, né? BIM embaixo e em cima, se você quer ou não quer a carga linear aparecendo, com que valor de módulo, e aí a minha placa não botou ali a cor certa, mas talvez a de vocês bote. A minha é computador de pobre. Então, aí a visualização tem os mesmos recursos, você pode usar o recurso 2D ou o 3D, da mesma forma que os demais a outra opção que a gente já viu, né? Bom, aqui ele só está mostrando, e aí é que é legal, porque ele não está forçando a tua máquina, ele não está mostrando logo de cara, quando você parar o cursor aqui em cima, ele não vai querer mostrar para você o 3D vindo lá do BIM. Ele vai mostrar para você o pilar que você lançou. Mesmo assim, antes de você começar qualquer coisa, eu recomendo que você desmarque essa caixa de 3D externo e faça essas opções aqui de desativar o terreno e mostrar apenas cores para que você tenha, conforme você for lançando a estrutura vai aparecendo aí. Esse aí se você quiser ver o modelo, a mesma coisa, você vai ali em cima na edição, cata a extensão EST, que você vai conseguir ver um modelo 3D de forma pontual, mas você não precisa ficar com isso olhando para ele toda hora e forçando a tua máquina. Pode, inclusive, dar pau na máquina no meio do negócio e você ficar sem saber o que fazer, né? Não aconselho a ficar gastando isso. Eu gerei um TQS compactado exatamente nesse ponto, exatamente como na primeira opção, tá? E aí nós vamos disponibilizar mais tarde para vocês também. Bom, e aí vem a cereja do bolo, que é exatamente o que eu acho que, assim, se tudo falhar, a ideia é essa aqui, se tudo falhar, tem essa opção aqui. Só que essa opção aqui, eu vou disponibilizar o IFC para vocês, tá? Mas essa opção, a gente tem que gerar, não é qualquer IFC. Você tem que saber trabalhar o IFC. Eu estou chamando de gerar um IFC limpinho para o modelador estrutural do TQS, né? Como é que a gente faz isso? Eu vou mostrar para vocês lá no Revit. Lá no Revit, eu tenho como, por exemplo, apagar todas você vê que aqui embaixo já não está aparecendo mais nada, porque eu desliguei todas as categorias dos modelos. Desliguei tudo. Então, não tem nada sendo mostrado ali atrás. E aí, eu vou clicando aqui só no que me interessa. O que me interessa? Escada, me interessa paredes, porque vão como cargas, me interessam os pilares estruturais, pisos, que é como são chamadas as lajes mal traduzidas, e quadro estrutural, que é como é chamada as vigas mal traduzidas para o português. Então, e rampas, né? Então, eu só preciso dessas categorias aqui. Então, eu gero um modelo, eu gero uma visualização do modelo, não, eu gero uma visualização do modelo lá no Revit só com o que me interessa mandar para o TQS. Tá? E aí, sim, o que eu faço? Eu vou não usar mais o plugin da TQS, mas eu vou exportar um IFC pelos recursos do Revit, não do TQS. Tá? E aí, eu vou dar um nome para esse IFC aqui. Tá? Essa exportação e esse diálogo é o diálogo default do Revit. Não precisa fazer grandes modificações, basta ir aqui em conteúdo adicional, você exportar somente os elementos visíveis na vista. Esse é o grande pulo do gato. Tá? Então, quando você clicar nisso daqui, ele vai exportar apenas o que você mandou ele exportar. Ele não vai exportar planta, ele não vai exportar janelinha, plantinha, travesseiro, não vai nada disso. Tá? Então, aí você vai exportar. E esse é o default, IFC 2.3 default lá do Revit. Então, aí você vai escolher um nome, né? Escolher aqui o IFC, ele já gerou. E eu abri esse IFC, eu cliquei nele lá na janela do Windows mesmo,
e estou gerando uma visualização pelo visualizador de IFC gratuito da ACCA. A gente está chamando aqui carinhosamente de ACA. Né? Isso é um visualizador gratuito, depois eu posso passar para vocês o site para vocês baixarem, onde vocês conseguem ver o modelo IFC que eu vou disponibilizar para vocês também. Então, aqui eu consigo dar uma manipulada para ver se está tudo bem. Repare uma coisa bem interessante aqui no modelo IFC, e é por isso que o TQS não reconhece. Você está vendo que, embora ele tenha importado vigas, lajes e pilares nas categorias certas, o IFC gera uma geometria, é um void, né? Que para abrir as aberturas, né? Para que funcione, ela fica oculta, mas abrindo a abertura. Mas essa geometria existe, ela está lá dentro do IFC, ela só não está visível. Então, é por isso que o TQS não reconhece, porque cada um gera uma geometria para fazer essas aberturas de uma forma diferente. Né? Cada um tem um IFC para chamar de seu. Então, cada um gera de uma forma diferente. Então, cada programa gera isso de uma forma diferente. O ArchiCAD gera de um jeito, o Revit gera de outro. Tá? Só que aí, quando você vai lá na interface BIM, com esse IFC pronto, você também já não usa mais você não está usando mais o plugin da TQS, você está simplesmente usando a outra aba aqui do TQS, chamada Importar Modelo IFC. Você vai catar lá o teu modelo IFC, vai abrir, ele vai fazer... Esse processo durou muito menos do que o outro, 1 minuto e 51. O primeiro processo lá demorou 5 minutos, 5 vezes mais. A única coisa que é ruim é que, não é muito ruim, não causa muito transtorno, é só você equalizar isso lá no Revit, é que ele não reconhece as letras em português, está vendo? E eu não tenho como consertar porque não está vindo pelo plugin. Então, por exemplo, ele comeu o I do nível com acento, fundações, ele se desencacetou todo aqui, mas o que é importante é que os níveis estão nas posições certas. Né? Tá? Então, ele vai gerar o edifício da mesma forma, eu consigo novamente visualizar a encrenca toda. Repara, o sensacional disso aqui é que ele não gerou, eu não mandei as plantas de arquitetura para lá, ele gerou as plantas de arquitetura a partir de cortes do próprio modelo BIM. Então, aqui eu faço... Opa! Deu zebra aqui, peraí. E agora? Como é que eu faço? Aqui. Bom, ele gerou do próprio modelo BIM. E aí, eu não perco a mágica da parte de paredes, não. Ele só dá uma... Na hora que... A única diferença é que, em vez de mandar eu ler... Quando eu clicar aqui em instalações e importar, ao invés de eu mandar ler o RTQ, eu vou mandar ler o IFC, que está gravado lá em algum local no teu computador. Ele vai dar um erro aqui por causa daquele... Eu acredito que seja por causa daquelas peças, daquelas geometrias que abrem os vãos das portas e janelas. O TQS dá uma mensagem de erro, mas não ele reconhece as paredes do mesmo jeito lá, tá vendo? Ele reconheceu, ele criou a parede básica de bloco de concreto e a parede básica, com básica escrito sem o A acentuado, mas ele reconheceu. Então, basta você fazer o mesmo processo aqui, ele vai reconhecer as paredes mesmo em IFC, você vai conseguir botar aqui a carga que você vai estudar aí com o Rodrigo. Se vier alguma parede de lá que você não queira considerar, você tem uma caixinha ali para não considerar, por exemplo, alguma parede divisória que você não queira considerar, você tem como colocar isso também. Aqui já passa a ser o mesmo processo, né? Você vai editar, vai fazer aquela mesma encrenca que você faz, também não aconselho do mesmo jeito dos outros que você faça isso nesse momento aqui. Estou só mostrando que é exatamente a mesma coisa, e você continua com uma referência aí embaixo, só que dessa vez gerada pelo TQS e não importada do modelo BIM, o que é muito legal e deve ter sido uma sacada muito legal do Abra. Tá? Muito bem, aqui é a mesma coisa, você consegue ver as cargas todas já posicionadas em 3D da forma que você quiser. E aqui é o mesmo conselho de você, ao querer fazer a visualização 3D, você não marcar essa referência aqui. Só que neste caso aqui,
não tem muito problema. Esse é que é o grande barato da história. Se você importar o IFC, mesmo que você coloque, eu estou só gerando aqui sem o terreno e mostrando apenas cores, e vou gerar o modelo aqui com a referência externa. Repara, está em tempo real, tá? Então, com o IFC construído de forma correta, a visualização do TQS de elementos externos ficou muito mais leve. Então, você está vendo aí eu manipular o modelo 3D da parte que veio lá do modelo BIM em FC de uma forma muito mais rápida e mais eficiente do que lá quando a gente fez com o próprio plugin da TQS. Então, é uma boa opção desde que o IFC seja gerado de forma correta. Tá? Bom, finalizando, então, o que eu vou disponibilizar depois para vocês? Eu fiz uma pasta onde tem os compactados da TQS, né? O que são os compactados? São os arquivos .tqs das 3 opções. A primeira é com estrutura, a segunda aqui é sem a estrutura e a terceira com o IFC, ficou na ordem trocada aqui por causa da ordem alfabética, né? E gerei aqui uma outra pasta também com os arquivos exportados Revit TQS. Ou seja, caso o TQS não consiga ser lido e a gente não consiga transportar da versão plena nossa, comercial, para a versão plena acadêmica, vocês sempre poderão gerar através do RTQ, porque o RTQ não tem isso de acadêmico. Você consegue ler em qualquer um deles. Acredito que sim, né? Se falhar com RTQ também, a última opção não vai falhar, porque o arquivo IFC é universal. Então, você vai poder fazer pelo menos o último lá, mas a gente dá um jeito de você fazer todos, se você quiser. Tá? E mais tarde também a gente vai disponibilizar esse modelo BIM, e o modelo BIM a gente vai disponibilizar no Viewer da Autodesk, não o arquivo do Revit, porque o arquivo do Revit vai ser disponibilizado lá na aula do curso de Revit, né? Mas você vai ter como visualizar o arquivo sem problema e vai ter todos esses arquivos aí à disposição também. Bom, eu acho que eu me estendi mais do que deveria, mas varri todos os assuntos aí. Obrigado aí pela atenção de vocês. Rodrigo, passo de volta aí a palavra. Obrigado, Dionísio. Obrigado pela apresentação, pelas explicações aí bem detalhadas. Acho que para quem nunca teve envolvimento nessa parte, nessa questão do fluxo daí, ficou bem escrito. Com certeza quem começa a trabalhar e quem nunca fez isso daí, acho que já vai ter um corte de caminho colossal aí em relação às mandingas, né, as dicas iniciais aí para evitar diversos problemas que você já com certeza passou, já vivenciou, inclusive ajudou a TQS a resolver, né? Isso. Então, muito obrigado aí pela De nada. apresentação.